Movimento Positivo tem apoio da Loja República, Poker, PA Treinamento e Beto Silveira. Olá, estamos começando o Movimento Positivo, o nosso programa de esporte aqui da TV Cultura do Vale. E se aqui o movimento é positivo, a nossa conversa de hoje fala sobre o movimento humano. O Guilherme Flores fez uma entrevista que aborda as questões técnicas da prática esportiva. Confira. Oi, Karine, é isso aí. Hoje a conversa é com o doutor em Ciência do Movimento Humano, Guilherme Roderbal. Então, professor Guilherme, conta para nós como que iniciou a tua vida nos esportes. Cara, eu sempre fui incentivado pela família a fazer esporte desde criança. Então eu fazia todos os esportes possíveis. Era escolinha de futebol, fazia natação, fazia vôlei, fazia, né, todos os possíveis. Só que o vôlei sempre chamou mais a minha atenção, né? Sempre fui, né, tive uma tendência e acompanhei aqui os melhores anos do vôlei da cidade, né? Montenegro já foi a capital gaúcha do voleibol. E aí tudo aconteceu meio naturalmente, assim, cara. Eu comecei a jogar vôlei e por jogar vôlei, por gostar muito do vôlei, do esporte, acabei entrando na educação física. Então eu nunca tive dúvidas, assim, né? Nunca precisei pensar o que eu faria depois, né? O que eu vou fazer depois do colégio e tal. Foi natural. Eu digo que não é a gente que escolhe a educação física, né? A educação física escolhe a gente, assim, né? Então aconteceu naturalmente, assim. Sim, e depois de ter entrado na universidade, o senhor estudou muito, né? O senhor é doutor em educação física. O que toda essa bagagem dentro do seu estudo ele tem para nos acrescentar de histórias referentes ao esporte, referente à corrida? Quais são as tuas histórias nesse tempo todo? Cara, tem muita história, tem umas que não dá nem para contar aqui na TV, né? Mas, cara, assim, sabe, toda essa, que tu disse, essa bagagem que a gente traz, assim, do estudo, sempre foi feito com muito carinho, assim, e na maioria das vezes nem parece que é estudo, a gente faz por prazer mesmo, né? E quando as coisas acontecem dentro desta linha, né, tende a dar certo, né? Por mais a gente passa perrengues, né, cara? As coisas não são fáceis, assim. E dentro desses perrengues é que vem as histórias, assim, para a gente contar, né? Mas ao longo desses anos todos, né, a gente tem bastante coisa, né? Do vôlei, principalmente, né? Do tempo que tu foi nosso aluno e nosso atleta ali na escola. Então, a gente tem essas memórias, assim, que são sempre positivas, né? A gente vai, da mesma forma que a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai acumulando histórias, né, cara? Então, isso sempre é bacana, assim. E, professor Guilherme, nós já conversamos muitas vezes, né? Fora daqui da TV. E eu lembro de, em alguns casos, tu comentar comigo que nas tuas aulas como personal trainer, tu corria quase que maratonas diárias para acompanhar os seus alunos. Conta um pouco para nós de como é que funciona essa tua vivência como professor, como personal trainer, em virtude desses teus alunos. E conta um pouco dos teus alunos, que é um público também bastante especial. Eu sou personal trainer para grupos especiais, para populações especiais, que a gente chama, né? Que são pessoas com alguma patologia. E pessoas que têm alguma doença crônica e a gente usa o exercício físico como ou como protagonista ou como um coadjuvante no tratamento dessas doenças, né? Então eu sempre coloquei as corridas no meu treinamento, né? Pelo menos as caminhadas no momento inicial, né? Embora eu preciso confessar que eu nunca, cara, na minha vida de atleta, assim, o atleta ele não gosta muito de correr, a não ser o atleta corredor. Sim. Mas o jogador de vôlei, o jogador de futebol, eles não gostam muito de correr, não gostam muito de alongar, né? O pessoal na preparação física é sempre complicado, né? Então eu corria
muito, né, em razão dos meus atendimentos, e em certas ocasiões, imagina, tu com 5 alunos, 6 alunos no mesmo dia, corre 4 quilômetros com um, 5 com o outro, cara, às vezes dava 20, 25, 30, né, já cheguei a fazer 30. Então chega no final do dia, só o que tu quer é botar gelo em todas as partes do corpo, assim, e descansar, né? Mas a corrida ela tem um poder muito significativo em trazer benfeitorias para os indivíduos, né? Então isso sempre me fez bem. Claro que com o passar do tempo eu tive que reduzir um pouco isso, né? Porque são muitas lesões que são oriundas do vôlei, né? Então fiz uma cirurgia grande no joelho em 2017, né? Então tive que reduzir um pouquinho porque estava me dando um desgaste muito grande, né? E como o atendimento ele é individualizado, né? Então não tinha como eu juntar as pessoas porque cada um tem um problema, cada um tem uma doença e a gente precisa tratar a doença especificamente, né? Então essa é a proposta do tipo de trabalho que eu faço. Mas a corrida ela sempre traz fatores biopositivos, né? Num primeiro momento talvez o aluno não consiga correr, né? Até porque ele precisa ter reforço das articulações, da musculatura. Eu tive um aluno, né, para ele poder começar a correr, ele treinou 1 ano comigo. E aí começamos com as caminhadas e depois fizemos as corridas, né? E está comigo até hoje, já são 20 anos aí atendendo, né, a mesma pessoa. Os meus alunos, a gente tende a ter uma longevidade, né? Tem alunos há 20 anos comigo, tem alunos há 15 anos, tem aluno que eu sou padrinho dos filhos, né? Então é bacana essa relação assim, né? E a corrida sempre trouxe benefícios. Sabendo fazer e da forma correta, só vai fazer bem. E dentro dessa população especial que tu falou, que são as pessoas com patologias, né? Aqui cai então o mito de que a corrida ela é impossível para algumas pessoas, né? Pode contar um pouquinho para nós de como é que funciona esse período até que a pessoa foi da caminhada até a corrida? Como é que foram os treinos? Sim. Cara, eu embora nunca tenha gostado de correr enquanto atleta, eu sou um fã da corrida, né? E uso muito nos meus treinamentos, enfim. Mas no primeiro momento, depois que a gente faz toda a triagem inicial, né? Faz a avaliação física inicial, faz a anamnese, faz as avaliações de antropometria, né? Goniometria, avalia todas as questões posturais, estáticas e dinâmicas, né, no indivíduo. Aí a gente monta o planejamento do treinamento. E as diretrizes internacionais hoje para a prática de exercício físico, ela orienta que as pessoas tenham no mínimo de 3 a 5, né, treinamentos cardiopulmonares e preferencialmente aeróbicos, né, porque o anaeróbico seria, né, para atletas, enfim, ou para corredores, né, como é o teu caso, o caso da Paty, que, né, participam de provas, né, e tudo mais. Então, as diretrizes internacionais elas recomendam de 3 a 5 treinamentos aeróbicos por semana e de 2 a 3 resistidos, o que seria a musculação, o pilates, o treinamento funcional, enfim. Dentro dessa perspectiva, dentro daquilo que é recomendado, é que nem a medicação, né? Tu tem que tomar 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. Né? Dentro daquilo que é recomendado, a gente precisa cumprir estas determinações. Mas é bem verdade que se tu considerares que tu vais ter de 3 a 5 treinamentos aeróbicos, vamos pensar 3, né? E 2 resistidos, que seriam os valores mínimos, as quantidades mínimas, esse indivíduo já teria que treinar 5 vezes na semana. E diferentemente da academia, no personal trainer, a gente não tem uma quantidade assim de encontros, né? Às vezes sim, às vezes não. Na maioria das vezes oscila entre 2 e 3 vezes na semana. Então tu tens que compilar as diretrizes dentro da proposta de treinamento que tu vai ter com o teu aluno. Então, neste caso, a gente inicia com o treinamento aeróbico na forma de caminhadas e previamente a isso é necessário uma série de cálculos de frequência cardíaca, de reserva de frequência cardíaca, né, análise da pressão arterial,
a análise dos exames que essa pessoa tem, né? Se é um cardiopata ou em qualquer circunstância, a gente precisa ter a análise médica do médico que atende essa pessoa. Então, a partir, né, de posse de todas essas informações, a gente monta a programação de treinamento. E aí esse indivíduo começa normalmente com as caminhadas, com a frequência monitorada, para analisar as respostas da frequência cardíaca ao longo do treinamento. E na medida em que esse indivíduo vai evoluindo, né, dentro da periodização que tu montas, vai havendo uma evolução de cargas. Essa carga não precisa necessariamente ser uma caminhada com maior velocidade, seja partir para a corrida. Ela pode ser simplesmente a adoção de um percurso diferente, um percurso com inclinações, com lombas. É simples, né, de fazer esse aumento de intensidade, né, ou aumento de volume, que seria o tempo de treinamento efetivamente. Então vai funcionando assim, e dentro daquilo, dentro do quadro de cada indivíduo, na medida em que esse indivíduo vai evoluindo, a gente vai tentando chegar na corrida. E para a gente finalizar então, o que o senhor pode indicar para a pessoa que ainda não corre, que usava alguma desculpa, o que o senhor, como doutor em educação física, pode falar para essa pessoa com todo o embasamento científico e prático? Tem que procurar um especialista, cara. Aí procurar por vocês lá, né? ou por quem está acostumado a treinar pessoas, seja em condições saudáveis ou em condições adversas de saúde, tem que procurar um especialista. Todo mundo pode correr dentro de uma análise previamente realizada por um especialista, para que ela possa correr com segurança. E essa primeira triagem, essa primeira avaliação, né, a montagem do planejamento, é um profissional de educação física que tem que realizar, né? E a partir disso ela vai desenvolver a corrida, obtendo resultados, seja ele em nível de performance para participar de provas, seja ele em nível de emagrecimento, por exemplo, né? Mas ela precisa, num primeiro momento, ter a musculatura reforçada, ter as articulações protegidas, e aí ela pode correr tranquilamente. E depois de correr tranquilamente, segue bem tranquilo também assistindo a nossa programação. Você já sabe, né? Além dessa entrevista, tem muitas outras no Facebook e no YouTube. E no Instagram tem conteúdo exclusivo. A gente se encontra na semana que vem com mais uma história aqui no Movimento Positivo. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.